Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando de estrutura de decisão. Então na última aula nós criamos aqui uma variável temperatura, né? E essa variável temperatura ela pega o input do usuário, ou seja, o usuário tem que digitar a temperatura, simulando aí como se fosse a temperatura de um sensor, né? Um sensor de temperatura. E aí nós transformamos esse valor do input do usuário, né? Que vai vir aí como um string, nós transformamos isso então em um número float. E aí, aqui embaixo nós criamos uma estrutura de decisão, e nessa estrutura de decisão nós tomamos a decisão se a temperatura é maior ou igual a 25, então a gente toma a decisão de ligar, por exemplo, um motor. Esse motor poderia ser um motor de um ventilador para circular o ar, pois a temperatura seria considerada uma temperatura muito alta, né? Então nós podemos continuar essa estrutura de decisão, por exemplo, de tal maneira que eu tivesse que desligar o motor. Para desligar o motor, você poderia pensar, vou criar outra estrutura de decisão, né? Tomando a decisão, por exemplo, se a temperatura for, por exemplo, menor ou igual a 18. Se a temperatura for menor ou igual a 18, então a gente toma a decisão de desligar o motor. Mas veja, nesse caso, eu tenho duas estruturas de decisão independentes. Pode ser feito assim? Pode. Mas veja, aqui você vai fazer uma avaliação para a temperatura e aqui você vai fazer outra avaliação para a temperatura. Ao invés de fazer duas estruturas diferentes, se eu tivesse mais decisões a serem feitas, eu faria várias outras, a gente pode fazer tudo numa única estrutura de decisão. Então vamos ver como isso funcionaria. Então eu vou colocar aqui, ao invés de if, eu vou colocar, retornar aqui, vou colocar else if. Então, se eu colocar else-if, a estrutura ela vai continuar e vai entrar, o código ele vai descer, né, passando linha a linha, pegar o valor da temperatura. Se a temperatura for maior que 25, ele entra nessa estrutura. Se não for, ele vai fazer essa comparação. Caso isso aqui seja verdade, ele vai entrar, fazer essa comparação, executar esse bloco e sair de toda a estrutura. Então, se eu tivesse uma estrutura com 20 else-if, ele entrar no primeiro, fazer executar o que precisa ser executado e então pular todo o bloco. Ok? Então, dessa forma que funciona o bloco criado com else-if. Então, vamos ver isso funcionando? Vamos lá. Vamos, então, clicar no botão Run, né, no ícone Run, e aí nós vamos executar. E aí ele me pergunta qual é a temperatura. Então, eu vou digitar a temperatura de 26. Então, ele me pega o valor da temperatura, transforma para float, temperatura de 26, entra na estrutura, faz a comparação. A temperatura é maior que 25, então ele entra e imprime ligar motor. Então ele imprimiu ligar motor. Ok? Vamos executar novamente o código. E aí ele me pergunta novamente a temperatura. Eu vou falar que a temperatura agora é 17 graus. Então ele vai entrar na estrutura, ele vai comparar o primeiro, viu que o primeiro não foi atendido, e ele compara o segundo, e ele verificou que o segundo foi atendido, então ele desliga o motor. Ok, pessoal? Então, dessa forma que funciona a estrutura else-if. Vamos complicar um pouco mais o nosso problema? Vamos imaginar que nós temos uma variável chamada idade. E nessa variável idade, e a idade vai ser um input, né? Então nós vamos criar input perguntando qual a idade. É um programinha bem simples, onde a gente vai perguntar a idade da pessoa e a gente vai tomar algumas decisões. Então veja, se a idade for menor que 12, então o que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir, né, que essa pessoa, então vamos tomar a decisão, você é uma criança. Ok. Agora eu vou continuar fazendo essa estrutura, se a idade for maior ou igual a 12. Então se a idade for maior ou igual a 12, eu vou colocar um else-if. Veja que eu estou comparando ainda a idade, né? Só que eu vou imprimir que a pessoa é uma adolescente. Só que adolescente eu vou considerar que vai ser de 12 a 21. Então, duas coisas têm que acontecer. A idade tem que ser maior ou igual a 12 e a idade tem que ser, por exemplo, menor que 21. Então, eu vou colocar aqui AND, um operador lógico, né? AND, e esse operador lógico poderia ser OR. Ok? Então, os mais comuns seria AND e OR. Quando que eu vou usar AND e OR? Quando uma coisa tem que acontecer e a outra coisa tem que acontecer também, então a gente vai usar AND.
Caso uma coisa aconteça ou uma outra coisa pode acontecer, ou seja, se isso acontecer ou isso acontecer, uma ou outra, então essa estrutura vai considerar como sendo verdade. Eu vou colocar and porque a idade tem que ser maior que 12 e também a idade ela tem que ser menor que 21 para a pessoa ser considerada um adolescente. Eu vou colocar dessa forma, tá? Eu não sei como é que é essa classificação, mas eu vou colocar assim. É um adolescente. Então, decidi que se a idade for menor que 12, vai ser uma criança. Se a idade for maior que 12 e idade menor que 21, então isso aqui for verdade e isso aqui for verdade, então ele vai considerar isso aqui e vai imprimir. Caso isso aqui seja verdade, ou seja, maior que 12, mas a idade que está comparando, por exemplo, o usuário digitou uma idade aqui que é 35, ou seja, somente isso aqui que é verdade. É maior que 35, é maior que 12, isso aqui é verdade. Mas isso aqui, se a idade for 35, isso aqui não é verdade. Então, somente um foi verdade. Então, não atendeu os dois, então não vai entrar aqui. Caso a idade seja 18, então ele vai entrar aqui, isso aqui é verdade, isso aqui também é verdade. Então, se os dois são verdades, então essa estrutura é considerada verdade, porque eu tenho estrutura AND. Tá? Essa é a diferença básica do AND e do OR. E aí eu vou continuar a minha estrutura, agora eu vou colocar um outro else if. Se a idade for maior ou igual a 21, and idade menor que 31. Então eu vou imprimir aqui, você é um adulto jovem. Então, ok. Aí eu vou colocar uma outra estrutura, idade maior ou igual a 31, and idade menor que 60. Então, eu vou considerar que essa pessoa aqui você é um adulto de meia idade. E agora, eu poderia colocar agora um else if, idade maior ou igual a 60. Veja, eu posso fazer dessa forma, posso. No entanto, eu não precisaria fazer dessa forma, por quê? Porque essa aqui é a última condição de todas. Né? Veja, eu tenho uma condição menor que 12, ou seja, tudo que é menor que 12, tenho entre S e essa, entre S e essa, entre S e essa. E qualquer coisa que tiver depois, eu vou considerar que seria, por exemplo, a pessoa de terceira idade. Né? Ou seja, maior que 60 seria a última alternativa. Então, nesse caso, eu poderia colocar assim, ó, qualquer coisa, else, tá? Então, veja que ele colocou 2 pontos depois do else, e aí eu vou colocar, você é de terceira idade. Tá? Então, veja, eu coloquei a primeira estrutura, e aí tudo que veio depois, eu coloquei else if, para todas as outras condições, e no final, para qualquer outra condição que acontecer, eu coloquei essa condição que seria a última que sobrou, né? Mas não necessariamente é a última, tá, gente? Pode ser que esse else aqui, ele representa uma outra coisa qualquer que você queira. Também você poderia deixar sem nada, tá? E nesse caso ele vai fazer, se eu deixar sem nada, né, se eu recortar isso aqui, ele vai fazer até 60 anos. De 60 para cima ele não vai imprimir nada. Como eu não quero deixar sem nada, então eu vou colocar o else. Se for qualquer coisa que não seja essas alternativas anteriores, ele vai marcar, ele vai falar que a pessoa é de terceira idade. Ok? Então vamos ver esse código executando. Vamos lá. Então ele me gerou um erro, tá vendo? Falou que tem um erro aqui. Você é um adulto de meia idade. E esse erro é o quê? Vamos procurar aqui. Ah, ok. Faltou aqui, ó, eu colocar o fechar aspas aqui. Você é um adulto de meia idade. Então faltou eu fechar as aspas e ele me indicou aqui que tinha um erro. Então, tinha um erro de sintaxe e agora novamente eu vou executar. Vamos ver. Ok, ele me pergunta a temperatura, né? Eu vou colocar a temperatura de 25. Então ele liga o motor, agora ele pergunta a idade. Vou falar que a minha idade é 8 anos. E aí ele gerou um erro. Não suporta valores de string. Então, veja, o que aconteceu? Ele fez uma comparação e veja que a idade que eu digitei veio como string. Então eu tenho que fazer aquele mesmo procedimento. Eu tenho que transformar tudo isso aqui, ó, a idade que é um string, eu tenho que fazer a idade se transformar no inteiro. Veja que ele não compara
esse operador aqui, ó, menor, ele não compara string. Então eu tenho que transformar isso aqui, como idade é uma idade que a pessoa pode digitar qualquer número, né, 2.5, se você quiser considerar idades, né, picadas, né, 2.1, 2.2, então a gente transformaria isso num float. Caso você queira considerar apenas idades inteiras, você pode colocar um inteiro aqui, ó. Então eu posso transformar tudo que está dentro, né, desse int, aqui, ó, eu vou considerar isso tudo que está aqui dentro como sendo, então tudo que está dentro aqui do int vai ser a conversão para inteiro. Tá? Então agora nós vamos executar novamente. Ele me pergunta a temperatura, eu vou falar 25 graus, e aí ele me pergunta qual a idade. Eu vou falar 8 anos. E aí agora você é uma criança. Então funcionou. Pessoal, para não ficar executando toda vez esse código que eu quero testar, somente esse, então eu vou selecionar somente o código que eu quero testar e vou dar Ctrl Enter no teclado, e aí ele vai me perguntar, ele vai executar só esse trecho do código que eu selecionei. Então ele me pergunta a idade, agora eu vou testar para outra idade, vou testar 12 anos. E ele fala que você é um adolescente. E novamente eu vou selecionar, Ctrl Enter, qual a minha idade? Agora eu vou testar para a idade de 21. E ele fala que eu sou um adulto jovem. E aí novamente eu vou selecionar, então está correto, né? Meu código está correto. E aí eu vou executar novamente e vou colocar uma idade aqui de 31 anos. Vamos ver, você é um adulto de meia idade, então 31 anos está onde? 31 está entre, está aqui, ó, maior ou igual a 31 e menor que 60. Então você é um adulto de meia idade. Tá? Então é isso, está correto. Agora eu vou testar a última, né? Então a última opção seria se a pessoa tiver 80 anos, por exemplo, você é de terceira idade. Então tá a estrutura está funcionando. Agora vamos ver o que aconteceria se eu falasse assim, ó, se você é menor que 12, então você é uma criança. E se tivesse, por exemplo, aqui um 10, se eu colocasse 10, o que aconteceria? Porque, veja, se eu colocar 8, se eu colocava, por exemplo, 10 é menor que 12, então ele tem que entrar aqui, e ele vai executar isso. E se eu colocar aqui 10, veja que aqui existe uma interseção entre eles. Isso não deveria acontecer, mas eu estou colocando aqui para a gente só ver o que vai acontecer. Codificação é isso, a gente tem que colocar e testar. Então vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso. Nesse caso, ele vai entrar aqui e vai entrar aqui também, ó, né? Porque isso aqui também é verdade. Se eu digitar 10 é menor que 12, ele vai fazer isso. Então ele deveria entrar aqui também. O 10 é, né, menor ou igual a 10 e é menor que 20. Então ele deveria fazer isso também. Então vamos selecionar isso aqui e vamos executar para ver o que vai acontecer. Eu vou digitar 10. Olha só. Ele falou que eu sou uma criança. Então, gente, eu fiz isso só para mostrar para vocês que ele vai entrar nessa estrutura, fazer a impressão disso aqui e vai sair da estrutura. Ele vai pular para a linha 36 aqui e vai sair fora. Então ele executa apenas um e sai. Essa é a diferença de você fazer um bloco completo, de você fazer blocos separados. Ó. Vou colocar uma estrutura para cada aqui agora, só para vocês verem. E vou colocar o último aqui, né? If idade maior ou igual a 60. Então veja, agora eu fiz estruturas separadas. Veja o que vai acontecer agora. Ele vai fazer uma comparação para cada. Então eu vou colocar para rodar, ele me pergunta a temperatura, né? Coloquei todo o código para rodar e vou colocar 10. Veja só, ele imprimiu os dois, ó. Ele imprimiu que eu sou uma criança, porque isso é verdade, como eu digitei idade de 10, e agora, como eu digitei 10, isso aqui também é verdade. Então ele entra na outra estrutura e fala que eu sou um adolescente. Então veja, se você fizer estruturas distintas, ele vai comparar um por um. Se eu fizer a estrutura como um bloco, ele vai fazer uma, entrou nela, quando ele entrar na primeira, que for verdadeira, ele sai do bloco completo. Essa é a diferença de um bloco completo para os blocos distintos. Então você vai escolher qual você vai usar dependendo do seu código, do seu programa. Ok, pessoal? Basicamente era isso que eu gostaria de falar sobre estruturas de decisão e na próxima videoaula nós vamos falar sobre estrutura de repetição. Um abraço e até a próxima.